Olá pessoal, trazendo aqui um teste muito interessante que eu tive a oportunidade de fazer, que é utilizar justamente a lente do Photo Pro 2 da Dermalite, que é essa lente aqui da Dermalite, para a gente ter a oportunidade de, utilizando essa lente de dermatoscopia de aumento de 10 vezes, com diâmetro de 30 milímetros, a gente vai testar aqui com a Sony Alpha 7R4, que está aqui. E também a gente vai ter a oportunidade de testar com a Sony Alpha 7 IV, que está aqui. Qual que seria a diferença entre essas duas câmeras? O preço realmente, às vezes, mais de $1.000 de diferença. A Alpha 7R4 ela tem 61 megapixels, fazendo o arquivo tanto em RAW quanto em JPEG. Já a Alpha 7 IV ela chega a 33 megapixels. Como o pixel, cada pixel que se soma revela imagem, revela informação, e da dermatoscopia, quanto mais pontos para compor as estruturas, mais informação a gente tem, então provavelmente a Alpha 7R4 vai gerar uma imagem com melhor contraste, melhor nitidez, melhor resolução e também, é claro, 31 megapixels aqui da Alpha 7 IV também vai gerar uma imagem muito boa. Então, a primeira pergunta que o pessoal faz é como que você vai ligar a lente da Dermalite, que é o Photo Pro 2, que eu considero a melhor lente que tem hoje no mundo para captar as imagens dermatoscópicas, devido a ser uma lente robusta mesmo, feita de alumínio, com o corpo aqui inserido de uma lente muito pura. Então a imagem é muito nítida, faz um contraste muito adequado, as linhas das estruturas ficam com uma resolução muito boa. E o diâmetro também, que às vezes você pode aqui, fazendo os ajustes, você pode pegar a imagem inteira de uma lesão de até 3 centímetros maior diâmetro, utilizando uma câmera full frame como essas duas. Tá? Isso é muito interessante. Tá? E também ela tem a luz polarizada e não polarizada, e a priori eles trazem uma baioneta para você inserir no corpo de uma câmera Canon EF e EF-S. E aí o que a gente fez então para tentar usar uma câmera com corpo da Sony? A gente alugou um adaptador que é da marca Metabones. É um adaptador que aqui ele já mesmo fala, Ele vai trazer a baioneta da Canon para ligar num corpo de uma câmera Sony, que é o Monte E da Sony. Metabones é uma marca realmente um pouco mais cara, mas tem alguns outros produtos de outras marcas, como Comlight e outros também no mercado, para você adquirir. Mas é um adaptador que vai fazer a transferência dessa lente para o corpo da Sony. Então a gente adapta aqui a Dermalite, aqui nesse adaptador, é bem simples, bem prático, pronto. E aí a gente tem a oportunidade de ir lá no corpo, dessa câmera Sony, vamos tirar aqui, e aí a gente adapta a lente do Dermaphoto Pro 2 aqui nessa baioneta da Sony. Está aqui o encaixe e a gente gira, ela trava. Pronto, está montado o sistema entre a lente da Dermalite e o corpo da Sony, nesse caso Alpha 7R4, que tem aí um número avançado de pixels, E aí, quais são as ressalvas que eu tenho aqui a fazer quando a gente utilizou esse equipamento comparado a outros corpos, de Nikon, que eu comparei com a D810 e também com a D7500? O que eu achei interessante? Na Alpha 7R4, o que eu achei interessante foi a nitidez, o contraste, a saturação, a claridade, tudo isso aí gerou uma imagem com linhas muito finas, muito nítidas, separando cada estrutura dermatoscópica, seja numa lesão rica em pigmento melânico, seja numa lesão rica num padrão vascular. As áreas brancas também dos pseudocistos córneos,
das estruturas de crisálidas, tudo isso também ficou muito bem delineado nas imagens, como a gente vai poder ver nesse vídeo também, aqui a comparação, mostrando essas imagens, né, comparando a outras câmeras, no caso da Nikon, e a outros aparelhos também de dermatoscopia. O conjunto final fica de um peso ali entre 1,2 kg mais ou menos, um peso acessível para quem trabalha, né, com, claro, um corpo de uma full frame, com uma lente de uma óptica muito apurada, né, que é essa lente da Dermalite, então não deixa de ser um pouquinho mais pesado, mais robusto, porque é uma lente realmente com case, né, em alumínio, então ela é bem resistente. Essa minha, por exemplo, é de 2017, eu já uso essa lente desde 2017, então já tenho bastante experiência com ela. Lembrando que toda vez que você compra essa lente, é importante aqui você ajustar o foco aqui, né, para cada corpo, né? No caso aqui com essa câmera da Sony, eu ajustei aqui num ponto -1 abaixo do zero e deixou a imagem, todas as imagens em foco. Então, ela tem uma profundidade de campo nessa lente muito curta. Então, é importante realmente a gente ajustar adequadamente. E quando eu tive a oportunidade de testar a Alpha 7 IV, que tem um custo, né, no mercado de eletrônicos um pouco mais em conta do que essa Alpha 7R4, ela também gerou uma imagem de excelente qualidade, com um número de pixels muito adequado, onde a gente pode sair de uma ampliação de 20 vezes, chegar até 120 vezes para ver estruturas muito microscópicas como os vasos sanguíneos, sem perda de qualidade. E o que eu achei de vantagem quando eu tenho aqui uma câmera um pouco mais em conta e outra um pouco mais cara? Essa aqui ela trouxe uma gama de oportunidade de calcular, né, alguns parâmetros muito grande em relação a essa. Ela traz capacidade de controlar o contraste, controlar as áreas de luzes altas, né, as áreas de sombra, calcular exatamente a saturação que você quer, que é a cor, né, calcular a nitidez adequada, e nessa nitidez também você tem um range ali, né, para calcular quanto que você quer ganho de nitidez. E por final também a capacidade de calcular a claridade, que mostra mais defeitos. A gente quer ver realmente defeitos na imagem, né, na imagem dermatoscópica. A gente não está aqui para fazer foto de casamento, onde a gente quer deixar o rosto da noiva bem bonito, bem sem mancha, bem sem cicatrizes. A gente quer ver, na verdade, são os defeitos nas lesões, nas imagens dermatoscópicas. Então, trabalhar aí com uma gama de 7 parâmetros diferentes, né, me surpreendeu nessa câmera da Alpha 7 IV, tá? Mas no final, é claro que a Alpha 7R4, tendo mais pixels, gerou ali, quando a gente aumentou para 500 vezes a imagem, mostrando às vezes só uma área de buraco da rede com a linha em volta, né, mostrou características ainda de os pixels, né, compor toda aquela estrutura mesmo nesse aumento tão exuberante. Já com 33 você já cai um pouco, falta alguns pixels, né, e você, é claro que vai começando a ter uma qualidade inferior. Mas é claro que a gente não vai trabalhar com aumento de 500 vezes. A gente vai trabalhar aí entre 20 vezes até 70 para ver os vasos, chegando no máximo a 120. Então, esse aumento de 500 nunca vai ser necessário, só mesmo para testar a diferença se vale o investimento em mais pixels ou não. Então, essa, né, as informações que eu queria deixar para vocês dessas câmeras. Eu vou deixar depois algumas imagens aí do comparativo. Lembrar também, pessoal, que para a limpeza desses equipamentos, né, você pode usar um borrifador, né, que eu coloco álcool 70 ou álcool isopropílico, que é próprio para a limpeza das partes da lente, né, não estraga. E outra dica também, às vezes, é usar esse aqui, né, é um dust-off, que é tipo um jato, né, de ar, que ele vai fazer a retirada de micropoeiras, né, que fica às vezes nesses equipamentos nossos, tá bom? Então é importante também a manutenção. E claro, a calibragem, quando você recebe um aparelho desse, recebe uma lente dessa, é importante você fazer a calibragem correta. Aqui a gente utilizou um calibrador da marca da Velo, né, para a gente calibrar o ponto correto de foco dessa lente associada a esses corpos da Sony, tá bom? Então é isso, eu vou deixar depois as imagens dos comparativos, né, de máquinas diferentes para vocês verem as qualidades finais nos aumentos respectivos com os números de pixels também respectivos, tá bom? Espero que tenha agregado aí para você. Na decisão, às vezes você está entre um corpo de Canon, que é a Dermalite, a Canon acopla ela, a Nikon também. O que eu trouxe novidade é usar agora um corpo da Sony. Se era possível ou não? Sim, a resposta é possível. Basta ter um adaptador aqui, no caso um Metabones, entre a baioneta da Canon, da lente da Dermalite, para o corpo da Sony. E aí foi
bem adequado o final ali, as imagens ficaram todas em foco. Você até esperava que talvez não ia funcionar, talvez não ficaria em foco, mas não, funcionou sim, excelente adaptador, fica em foco, ficam imagens excelentes, não perde em nada utilizando as outras câmeras, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e qualquer dúvida, entre aí no contato, deixe a sua pergunta, né, que a gente está aqui para tentar ajudar. Até lá!